Olá, começa agora mais uma edição do Estilo e Saúde. O Conselho Federal de Medicina estabeleceu novas regras para a reprodução assistida. A resolução limita o número de embriões implantados em uma paciente e permite a fertilização após a morte de um dos pais. Casais do mesmo sexo e pessoas solteiras também poderão se beneficiar da técnica. Quem está aqui comigo para falar mais sobre essas mudanças é a ginecologista e obstetra Ana Lúcia Beltrame, especialista em reprodução humana. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. Acompanhe. 25 mil fertilizações in vitro são feitas todo ano nas mais de 180 clínicas especializadas do país. Mas os números devem aumentar. As novas regras de reprodução assistida vão beneficiar muito mais gente. O material biológico congelado poderá ser usado mesmo após a morte do doador, se ele tiver autorizado. E as técnicas de reprodução agora poderão ser usadas por qualquer pessoa, independente da orientação sexual ou do estado civil. A barriga onde a criança vai ser gerada só pode ser de alguém da família. Características físicas, como cor de cabelo ou dos olhos, e o sexo do bebê não poderão ser escolhidos. Tudo isso foi um avanço ético e um avanço na tecnologia da reprodução assistida. A resolução define o número de embriões a ser implantado no útero, de acordo com a idade da paciente. Esta limitação se dá para a gente tentar diminuir a incidência de gravidez múltipla. Nós, especialistas em reprodução assistida, não estamos muito felizes com gravidez de trigêmeos, quadrigêmeos, que entendemos que isso é um dano muito grande para a família e para a sociedade. Elisângela já é mãe de um menino. Ela acha que a novidade vai beneficiar muita gente que deseja ter um filho e diz que, se precisasse, usaria um embrião do marido, mesmo se ele já tivesse morrido. Seria uma forma de lembrar da pessoa. Como eu já tenho outro filho, o outro filho seria do mesmo pai, ou vivo ou morto. Doutora Ana Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao Estilo e Saúde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Obrigada. Bom, vamos começar para quem está em casa e talvez tenha ouvido pouco sobre reprodução assistida. Em que consiste a reprodução assistida? Lidiane, basicamente em 3 técnicas. A primeira delas, que é a mais simples, é a relação sexual programada, em que se induz a ovulação. Essa indução da ovulação é acompanhada através de ultrassom para ver o crescimento dos folículos, que são aquelas bolsinhas que contêm os óvulos. Essa indução da ovulação é feita por remédios, por exemplo? Medicamentos, normalmente injetáveis. E se programa a relação sexual. O segundo é a inseminação intrauterina, que é feita a indução da ovulação. No entanto, o sêmen é preparado no laboratório e coloca-se o sêmen dentro do útero da mulher. E, finalmente, a fertilização in vitro, em que o óvulo é retirado da mulher, pega-se o espermatozoide, coloca-se o espermatozoide dentro do óvulo pela técnica de ICSI ou pela fertilização in vitro, que colocam-se vários espermatozoides para namorar ali com o óvulo, forma-se o embrião e a gente coloca o embrião dentro do útero. Já prontinho, né? Já dentro do útero. Isso. Agora, doutora, com essas novas regras do Conselho Federal de Medicina, é possível, então, uma viúva engravidar do marido falecido? Sim, é possível. Com essa nova regulamentação do Conselho Federal de Medicina, é possível a gravidez pós-mortem, contanto que o doador do gameta ou o dono do embrião, ele tenha consentido isso formalmente, juridicamente. Ou seja, o homem vai lá para doar ou, enfim, para colher espermatozoides, deixar lá o sêmen, para sua própria mulher, e o que sobrar daquilo necessariamente tem que ser congelado ou doado, é isso? Não, do sêmen não. O sêmen ele pode ser descartado. Agora, se tiver um sêmen congelado e por algum motivo, muitas vezes o sêmen é congelado porque o homem vai ser submetido a um processo de quimioterapia, por exemplo. Sim. Então ele está passando por um processo de câncer, ele vai ser submetido a um processo de quimioterapia que pode levar ao prejuízo da fertilidade e por algum problema ele venha a falecer. Se ele deixar consentido de que esse sêmen pode ser utilizado, então pode-se aplicar a técnica de reprodução assistida. Então, é uma série de perguntas, é um questionário que ele deve responder ali no momento que é colhido o espermatozoide, o sêmen, enfim. Sim, e que é congelado o embrião. Bom, nós estamos vendo agora algumas imagens, doutora. Eu queria que você explicasse melhor para a gente o que é isso exatamente que nós estamos vendo no vídeo. O que a gente está vendo no vídeo trata-se de um congelamento. Isso é um tanque de nitrogênio. Então, quando se congela óvulos ou embriões ou sêmen, eles são congelados em nitrogênio, a temperaturas baixíssimas. Ultimamente, essas técnicas de congelamento, elas vêm se aprimorando cada vez mais. E isso vem permitindo até que as mulheres
algumas mulheres aí prorroguem a sua fertilidade, ou pacientes que vão ser submetidas a tratamentos oncológicos, como eu disse anteriormente, guardem a sua fertilidade, guardem seu material genético. Exatamente, guardem seu material genético para uma posterior gravidez. Há uma validade para isso? Não tem uma validade para isso. Ou pelo menos ainda nada comprovado, exatamente. Agora, uma outra norma aí que foi colocada pelo Conselho Federal de Medicina e que acaba gerando uma grande curiosidade é que até então somente mulheres que comprovassem uma união, enfim, que não fossem solteiras e tivessem condições necessárias para poder criar um filho, poderiam se submeter às técnicas de reprodução. E agora não mais, basta ter o desejo, enfim, porque nós vimos aí até na reportagem, mulheres solteiras ou ainda gays podem também ter acesso a essas técnicas. Sim, é verdade. Pela resolução de 1992, as técnicas de reprodução assistida, elas eram restritas a mulheres e essas mulheres elas tinham que consentir e se fossem casadas, precisavam do consentimento do marido ou do companheiro. Agora, as técnicas de reprodução assistidas, elas podem ser aplicadas a todas as pessoas. Então, não existe aí uma restrição a mulher ou mulheres casadas, a todas as pessoas. Com relação às técnicas de fertilização in vitro, é muito comum nós acompanharmos processos aí que as mulheres tentam engravidar e de repente descobrem que não só conseguiram engravidar, como tem aí 3, 4 bebês ao mesmo tempo sendo gerados. Isso é um grande problema. Então, né? uma vez que isso tenha acontecido, não há também técnicas que possam diminuir o número. A mulher, uma vez que se submeta a esse tipo de técnica, corre o risco também de engravidar aí de uma gestação múltipla, de ter mais bebês. Sim, Lidiane, ela corre o risco de ter trigêmeos, quadrigêmeos, dependendo do número de embriões que forem implantados, colocados dentro do seu útero. Existe uma técnica, que é a técnica de redução embrionária. No entanto, essa técnica, ela não é permitida no Brasil. Que seria um aborto? Sim, aqui no Brasil ela é considerada como um aborto. Então, a partir do momento que o embrião está formado, já é considerado. Tirá-lo ali seria um aborto. O aborto. Com essa diminuição agora, o que prega essa nova regra? Então, antes, a regra é que se poderiam transferir no máximo 4 embriões, independente da idade da mulher. Daí, com o número aumentado de gestações múltiplas e assim, com os avanços das técnicas de reprodução assistida, o que o Conselho ele determinou? Que o número de embriões a ser transferido vai depender da idade da mulher. Então, mulheres com menos de 35 anos, o número de embriões vai se restringir a 2. Que antes eram até 4. Até 4. De 36 a 39, 3 embriões. E acima de 39 anos, 4 embriões. Isso para quê? Para se diminuir o risco de gestações múltiplas e complicações gestacionais e perinatais. Doutora, nós estávamos debatendo aí a questão de diminuir a gestação de múltiplos. Mas será que isso não encarece o processo, o custo que a mulher tem com a reprodução assistida? Não necessariamente. Então, assim, nos Estados Unidos, na Europa, existe e até no Brasil, uma tendência de se transferir um único embrião. Então, não é porque você está transferindo mais embriões que você vai aumentar significativamente a chance dessa mulher engravidar. Você aumenta, sim, a chance de se ter múltiplos, a chance de se ter prematuridade e complicações perinatais. Porque quanto maior o número de bebês ali sendo gerados, o espaço é menor, enfim, as dificuldades são bem maiores. É o que eu digo para as pacientes, não adianta você grávida, eu quero você com o bebê em casa. Sim. Então, não adianta ficar grávida de 3 e não levar nenhum para casa e ter complicações, com crianças com problemas, porque as complicações da prematuridade são muito graves. Hemorragias intracerebrais, problemas cardíacos, muito tempo de internação na UTI. Então, tudo isso tem que ser pesado na decisão de se colocar o número de embrião dentro do útero. Com quanto tempo de gestação é possível afirmar que teve sucesso aquele processo? Quando o bebê estiver em casa, né? Somente nesse ponto. Não, assim, acho que o processo de fertilização in vitro, a gente pode dizer que ele deu certo quando a gente vê o saco gestacional com o embriãozinho lá dentro, com o coração batendo. Isso aí, o processo se deu com sucesso. A primeira fase aí da reprodução foi então, a partir de então, é uma gestação normal, como qualquer outra. E daí a gente vai decorrer dos processos, dos problemas que essa gestante, essa mulher pode ter durante a gravidez.
Agora, as características biológicas, tanto na legislação que nós temos, quanto essas novas regras que saíram do Conselho Federal de Medicina, é inalterada. Essas características não podem ser alteradas, como cor dos olhos, sexo do bebê, nada disso pode ser manipulado. Não pode. No Brasil é proibido a sexagem fetal. Então, quando o embrião está formadinho, o que a gente... quando tira uma dessas células do embrião, é uma célula totipotente, é uma célula que ela pode se transformar em outra... Essa célula pode ser regenerada. Então, existe um exame, que é uma biópsia pré-implantacional, que você consegue tirar uma dessas células, submeter o embrião a uma análise cromossômica de doenças como síndrome de Down, trissomia do 13, do 18, as alterações ligadas ao cromossomo X e Y. Poderiam acarretar numa má formação. Exatamente, ou de síndromes incompatíveis com a vida. E aí sim você pode selecionar o embrião a ser colocado. Mas jamais fazer essa biópsia embrionária com o intuito de se fazer alguma triagem genética sem um intuito médico ou eventualmente escolher o sexo do bebê. Agora, uma vez já formado o embrião ali sendo gestado, né? Sim. Gestado, digamos assim. Se for descoberta alguma doença ali naquele feto, é possível a interferência médica nesse caso? Existem muitas técnicas da medicina fetal que podem tratar alguma doença, né? Alguma doença que o bebê venha a apresentar. Por exemplo, hidrocefalia, existem derivações que podem ser feitas para atenuar esse processo. Agora, a interrupção da gravidez no Brasil não é permitido, a não ser que esse bebê seja incompatível com a vida. Represente risco também à saúde da mãe, Exatamente, mas isso vai ter que passar pelo Conselho Federal de Medicina e pelo processo judiciário também. Doutora Ana, o que desperta muita curiosidade, talvez para as pessoas que estão em casa, é saber como é que funciona todo o processo. A senhora tem, você, né, tem o consultório, a clínica, enfim. A mulher se dirige até a clínica falando, olha, sou solteira, sou casada, enfim, e quero ser mãe, quero engravidar. A partir daí, o que acontece com ela, né? Então, ela vai ser submetida a um processo de investigação diagnóstica. Então, ela vai ser submetida a uma série de exames para se ver o porquê que ela e, na verdade, o casal, né? Porque a gente não pode dizer que o problema está só na mulher. Então, sim, 25% das causas são femininas, 25% das causas são masculinas. Existe uma associação de fatores e existe aquela chamada sem causa aparente, que significa que a gente não consegue fazer o diagnóstico. Então, a causa de infertilidade não é mais da mulher ou mais do homem, não, é uma culpa bem dividida aí. Bem dividida. Então, a partir do diagnóstico, vai ser sugerido um tratamento para essa mulher ou para esse casal. Por exemplo, para se ter ideia, quais exames a mulher é submetida neste momento? Exames de sangue, para ver dosagens hormonais, exame clínico, então ela vai ser examinada clinicamente, passar por um exame ginecológico, exame de ultrassom para avaliar o útero, os ovários, a quantidade de óvulos que ela tem, vai passar por um exame que chama-se histerosalpingografia, que é um exame que se coloca um contraste dentro do útero, esse contraste ele passa pelas trompas, é feita uma série de exames de raio-x para ver a passagem do contraste pela trompa, se essa trompa está obstruída, se ela está alterada, se existe alguma alteração uterina. O que poderia ter causado aí, ainda não ter causado a gestação. Exatamente. Tanto ela, no caso, se ela for solteira e quiser engravidar, ou ainda se tiver o companheiro também, ambos são submetidos a vários testes. Sim, o homem, principalmente, o primeiro exame que ele é submetido é o exame de espermograma, que vai avaliar a contagem de espermatozoides, como esses espermatozoides eles se movem, qual que é a forma desses espermatozoides e tanto o homem como a mulher ou parceiros, né, agora vão ser submetidos a uma triagem sorológica. Então, a hepatite B, hepatite C, HIV, VDRL, HTLV, para ver se estão saudáveis para serem submetidos a uma fertilização in vitro. É possível nós termos uma ideia geral aí de custos nessa primeira fase? De fertilização. O custo ele é muito variável, depende muito de clínica para clínica, de profissional para profissional e pode variar aí de 6 mil a 15 mil reais. Vai depender de que clínica e de que profissional. De 6 a 15 mil até o embrião, é isso? Até o embrião, fora os medicamentos. Fora os medicamentos e todo o acompanhamento aí que... Mas isso é muito variável, vai depender do médico, da equipe, do centro que ela vai utilizar e tem o sistema público também. Né? Nós temos aqui, inclusive em São Paulo também, as mulheres que
têm interesse na reprodução assistida podem recorrer a esse sistema. Mas devendo aí destacar a grande participação e responsabilidade das clínicas particulares. Sim, que sim. As, que mais fazem... As filas são muito grandes, né, no sistema público de saúde. A gente tem o problema é a procura, né, a grande demanda e não consegue suprir, então acaba mesmo com as clínicas particulares, né? Doutora Ana, quanto ao apoio psicológico, a avaliação psicológica, ela existe nos casos das mulheres que procuram a reprodução assistida? Ela é fundamental. Ela é fundamental porque o processo, na verdade, o casal que vem nos procurar, ele já vem com um ônus emocional muito grande. Então, assim, você não poder ter um filho e procurar um serviço, abrir, né, a sua parte mais... Correr, exatamente, né? Isso. Então, é um casal normalmente muito sofrido, abalado emocionalmente. E o tratamento, ele também abala emocionalmente. Por quê? Porque a chance máxima de sucesso é em torno de 40% a 50%. Isso num cenário aí muito positivo. Otimista. Um cenário muito otimista. Então, a chance de não dar certo é muito grande. A frustração é muito grande. Então, é interessante que o casal tenha um preparo psicológico para poder arcar com todo esse ônus emocional. Além né? do custo financeiro, o ônus emocional, não sei se é muito comum na sua clínica, casais que tentam a reprodução, se frustram com o processo, acabam se separando? Isso é muito comum de se ver? É comum, é muito comum. Na verdade, é comum, às vezes, é comum as duas coisas. Às vezes se unem mais, né? Porque é um problema... Uma dificuldade mútua. Mútua, né? Porque eu digo assim, não adianta, você não quer ter um filho sozinha, nem ele quer ter um filho sozinho, vocês querem ter um filho juntos. Então, o problema é do casal, não é um problema nem de um nem de outro. Então, isso pode unir, mas pode acontecer também de ter problemas psicológicos e conjugais e acabar numa separação, infelizmente. Agora, num caso super positivo de uma reprodução, enfim, que tenha alcançado sucesso, a mulher está grávida, esse casal, é possível afirmar que ele seja mais sensível, ele seja mais grávido que os casais normais? Olha, é uma gestação especial. É uma né? gestação especial, é uma gestação, assim, muito querida, muito desejada, muito esperada, muito aproveitada. É diferente. É diferente. É diferente. Bom, por fim, recorreram aí a toda a tecnologia oferecida pelo mercado e, infelizmente, não foi possível a gestação na própria mãe. Temos aí as barrigas emprestadas. Sim. Vai sem colocar o termo barrigas de aluguel, porque isso até é crime, não pode ser cobrado por isso. Mas tem as barrigas emprestadas. O que diz as novas regras, as novas normas aí do Conselho Federal de Medicina em relação a isso? Então, isso é o útero de substituição, né? Uma mãe pode recorrer a um útero de substituição se ela não pode gerar por algum problema médico ou algum agravamento de saúde. Então, daí ela pode recorrer a um útero de substituição. E a quem ela pode recorrer? Sim. A um parente de até, no máximo, 2º grau, né? E este processo, ele não pode ser lucrativo, não pode ser pago, ela não pode receber nada e tem que ser sem fins lucrativos. Pensando em todas as possibilidades, eu gostaria de engravidar, não tenho condições no meu próprio corpo, no meu próprio organismo, mas não tenho mãe, não tenho irmã, não tenho nenhuma parente tão próxima. Isso se torna impossível, então? Não é impossível. Vai ter que passar por uma avaliação do Conselho Federal de Medicina e daí o Conselho... Há exceções, exatamente, então. Há exceções. Doutora Ana, ano passado, na Inglaterra, nós presenciamos aí um boom de mulheres com mais de 50 anos sendo mães. E isso graças aí ao relaxamento de algumas regras das próprias clínicas aí de reprodução. No Brasil, esse quadro se apresenta também? O que vem acontecendo, acho que até mundialmente, é uma postergação da maternidade. Então, assim, a mulher hoje em dia ela está muito inserida no mercado de trabalho e ela vai deixando aí a maternidade para mais para frente. O que acontece é que os nossos ovários, eles não perdoam, né? Então, o organismo não assimila essas prioridades, exatamente. Né? Então, o que a gente observa é que acima de 35 anos você tem uma queda da fertilidade. E tendo uma queda de fertilidade, você tem menos chance de engravidar e tem que recorrer a técnicas de fertilização assistida. Então, essas mulheres de 50 anos que não conseguiram engravidar espontaneamente, pode ser até que elas não tenham engravidado com seus próprios óvulos, mas com óvulos emprestados. Existe um processo chamado de ovo-doação compartilhada, que é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, existem mulheres que doam os óvulos, mulheres que recebem os óvulos, só que essa doação é sem fins lucrativos e ela é anônima.
Mas é muito bom saber, para você que está em casa, mulher aí que chegou aos seus 50 anos, que fez algumas escolhas, colocou a profissão acima de tudo, a estabilidade financeira, é possível ser mãe sim, e graças a todas essas tecnologias oferecidas no mercado. Doutora Ana, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Lidiane, obrigada. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Você pode participar do programa com perguntas e sugestões. Basta mandar um e-mail para estiloesaude@recordnewstv.com.br. A entrevista de hoje está disponível na R7. Acesse www.r7.com. Muito obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.